Bem-vindos ao Segundou! Boa noite quem tá entrando agora. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Gente, vão colocando aqui pra mim. Oi, Leonora, boa noite. Quem tá chegando aqui? Gente, muito bem-vindos a esse Segundou. Deixa eu colocar o tema aqui. Jorge, querida, entrando. Deixa eu colocar o tema. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse Segundou super especial com tema excelente que vocês pediram, votaram aí durante a semana. E enquanto eu tô colocando o tema aqui, ajuda a distribuir para o Instagram, distribuir para mais pessoas. Coloca aqui, Sandra, boa noite. Coloca aqui para mim, ó, aviãozinho e coraçãozinho. Apertar o coraçãozinho e o aviãozinho. Hoje eu tô na fila do gargarejo, Tá mesmo, oi Sandrinha, querida, tá mesmo, na fila do gargarejo, gente. A Jorge entrou, todo mundo aqui, ó, é sempre bom, né? Essa turma do Segundou é muito fiel. Peço a gentileza, realmente, vocês apertarem o coraçãozinho, assim, bastante e colocar aqui o aviãozinho, porque o Instagram, ele demora um pouquinho pra comunicar. E eu quero começar logo o tema. E é um tema incrível mesmo, acho que é assim, uma virada de chave na vida da gente. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar até um pouco diferente, mas é o mesmo tema, tá? Qual é o seu porquê? Hoje eu tô até estranhando que eu tô sem música aqui. Qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Deixa eu colocar aqui. Gente, muito bem-vindos quem tá entrando agora. Eu só tô escrevendo o tema e vou fixá-lo aqui, porque tem a ver com o nosso... Ah lá, fixei. Gabriela entrou. Vitória tá aqui. Quem que tá aqui? Gu Ávila. Ah, tem Xará aqui de sobrenome, gente. Tô estranhando porque não tem música. Eu gosto de entrar com música aqui. Mas vamos falar sobre esse tema. Viver por princípios ou por regras. Então eu quis colocar qual é o seu porquê, porque a gente tem que pensar se a gente vive num porquê de regras ou se a gente vive num porquê de propósitos maiores, né? Se a gente vive num porquê que é um propósito de vida, né? Qual que é o nosso porquê de tudo que a gente faz? É uma ótima pergunta para a gente começar, sabe? Então, para tratar desse tema, enquanto todo mundo tá chegando aqui, muito bem-vindas, gente. Quem tá entrando agora, bem-vindos a esse Segundou, com esse tema que vai ser uma virada de chave. Então, quem tá chegando agora, compartilha ali, aperta aqui o aviãozinho, ó. Aperta, já manda para 10 pessoas pelo menos e coloca bastante o coraçãozinho que ajuda a distribuir e mais pessoas vêm participar conosco. Que é diferente, né, de estar ao vivo aqui e participando, conversando e trocando ideias. E qual é o seu porquê? Eu vou começar com uma história, né? Uma história que eu ouvi há muito tempo atrás. É uma história até assim, singela, mas que é muito interessante para a gente pensar sobre o nosso porquê. E a história diz mais ou menos assim, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas tinha um cachorrinho de rua que estava procurando o que comer, né? Ali e tal, andando na calçada. E de repente, esse cachorrinho, ele vê um carroceiro, dono de uma carroça, colocando várias coisas de comida nessa carroça. E vai colocando coisas nessa carroça, coisas de comer. E esse cachorro, ele fica doido para querer pegar aquilo, né? Porque tinha muitas coisas que ele viu que daria para ele comer. Então tinha cheiro de carne, tinha várias coisas ali que ele ficou encantado. E com o olfato apurado, ele viu que ali naquela carroça tinha alimentos. Só que o carroceiro, assim que ele lotou a carroça de alimentos, ele partiu, ele subiu na carroça e pegou o cavalo e começou a correr pelas ruas da cidade, né? Com esse alimento lá, vários alimentos na carroça, e o cachorrinho atrás dessa carroça, porque ele queria
comer aquele alimento. Então, né, de certo ele pensou, uma hora eu vou conseguir, porque essa carroça vai parar, eu vou dar um jeito, eu vou pular, enfim, ele viu o alimento e ele corria atrás dessa carroça, só que a carroça ia num ritmo, o cachorrinho não ia num ritmo assim, mas ele avistava a carroça e ele sabia por que ele estava correndo. E aí outros cachorros, né, nos quarteirões seguintes, começaram a ver aquele cachorro correndo. E acharam interessante, começaram a correr atrás do cachorro também. E latia junto, e corria junto com o cachorro, né? E corriam. E outro cachorrinho, outro. Só que depois de um tempo, todos aqueles cachorros que foram entrando ali, né? Eles foram desistindo de correr. E só permaneceu aquele primeiro cachorro, porque ele sabia por que ele estava correndo. Os outros não tinham um porquê. Os outros estavam apenas correndo. Eles não tinham visto a carroça com alimento. Eles não tinham visto um propósito. Eles estavam apenas correndo junto com um cachorro. E eles foram desistindo, porque ficou meio vazio isso, né? Depois de um tempo. Então só permaneceu aquele cachorrinho que enxergou o seu propósito, que sabia o porquê que ele estava fazendo aquilo. Então eu quis começar hoje com essa reflexão, uma historinha singela, mas que demonstra como é importante nós vivermos por propósitos. Porque quando a gente vive por propósitos, a gente enfrenta o como fazer, né? Existe uma frase que eu gosto muito, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E é isso que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, essa virada de chave. Porque nós, muitas vezes, não conseguimos aquilo que a gente deseja, da maneira como a gente gostaria, né? Por que algumas coisas a gente desiste no meio do caminho, a gente larga a mão, abandona? Ou por que a gente se enfraquece perante uma educação de filhos em alguns aspectos, né? Por que a gente... Será que a gente está focando a nossa vida em propósitos? Ou se a gente está focando nas regras, né? Então, eu quis começar essa história, o segundo de hoje com essa história, porque muitas vezes a gente pode ser aquele cachorro, né? Aquele cachorrinho, que como a gente não enxergou o nosso porquê, o nosso propósito, a gente desiste. Porque as coisas nos fazem desistir, gente. Não é fácil, né? Você tem que ter um porquê muito claro, muito nítido, muito forte. Você tem que ter um propósito muito grande, entendeu? Porque as circunstâncias da vida mudam, as situações mudam, os problemas vêm e vão. E se a gente ficar dependendo das regras, se a gente ficar presa nos comos ali, que vão toda hora ter que ser remanejados, nós vamos ter sempre que mudar o como. Mas o nosso porquê não pode mudar, né? O nosso porquê tem que ser algo que a gente tá muito claro com aquilo. Nós vamos mudar o jeito de fazer, mas nós vamos... A meta nossa a gente quer atingir. Então é isso que eu vou... Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Muito bem-vindos quem tá entrando agora. Um monte de gente me assinando aqui. Muito, muito, muito obrigada. Muito, muito boa noite. Tô aqui vendo todo mundo, carinho de todo mundo. Feliz de vocês estarem aqui. Então, vamos lá. Regras, gente, é muito fácil de quebrar. Quem aqui já não tentou fazer uma dieta, né? Ou se você não passou por isso, você conhece, né? Você tem amigas, você tem gente na família que já tentou fazer, né? Ah, vou fazer uma dieta. Nossa, eu vou cortar o doce, né? Ah, eu vou tirar tal coisa. Ah, então... Vou fazer a dieta da lua, dieta da proteína, dieta do não sei o que lá, não vou comer de manhã, não vou comer à tarde, não vou comer à noite, não sei o que lá, do carboidrato. Não é assim, tem 1000 jeitos e maneiras, né? E as pessoas buscam, né? Provavelmente mais por estética, muitas vezes, né? Porque, eu quero perder 3 quilos, eu quero perder 2 quilos, não, aquela calça, nossa, porque eu tô gorda, porque não sei o que, né? Então, assim, são regras que as pessoas vão buscando para atingir um objetivo, né? E aí, quando eu comecei a explicar sobre isso, né, nos stories, muitas pessoas vieram me perguntar,
buscar, né? Falei assim, você não tem salvo, eu queria muito ver de novo, eu queria muito aprofundar esse tema, então eu resolvi trazer hoje essa questão de vivermos por princípios. E eu vou ajudar vocês a compreenderem, a questionarem algumas coisas aí na vida de vocês, se vocês estão vivendo com propósitos mesmo, com algo maior, ou se vocês estão vivendo por regras que são inconstantes muitas vezes. Porque nós temos que adaptar várias coisas e eu vou dar muitos exemplos aqui que vai ficar bem claro para vocês, tá? Então, as regras, muitas vezes, a gente não tem força para seguir, né? Porque às vezes elas não são grandes o suficientes para manter a nossa força de vontade. Muitas vezes a gente fica suscetível, né, a uma chantagem, alguma coisa de criança, a gente quebra aquilo que a gente gostaria de fazer. Então elas são muito enganosas muitas vezes. Então eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, para quem tem filhos e se você vive por regra, por exemplo, e você tem uma regra que você não quer que seus filhos usem eletrônicos, tá? Então, por exemplo, é uma regra. Eu não quero que meus filhos usem eletrônicos. Ok. Só que daí, vamos pensar, você colocou uma regra e você luta por essa regra. Eu não quero que meus filhos vejam nada de eletrônico, eu não quero, eu sei que não faz bem e tal, mas eu não quero, né? Não quero que meus filhos tenham acesso a celular, eu não quero mesmo, é uma coisa que eu não quero, então o meu objetivo é aquela regra, não usar eletrônico. Só que aí, os filhos maiorzinhos começam a fazer birra, chantagem, dá trabalho na hora de comer, às vezes você quer conversar com uma amiga, você dá o celular porque fala, quer saber, fica aí mais quieto porque daí não atrapalha. Então é uma regra, só que se esses filhos começarem a pedir demais, a implorar, a espernear, a ficar birrento, a ficar chateado, não sei o que lá, você tem uma chance maior de ceder. Por quê? Porque é uma regra que você tem, que você não quer deixá-los no eletrônico. Agora, vamos tentar extrair algo um pouco maior do que apenas essa regra. Apenas essa regra do eletrônico, né? Aonde que está inserida essa regra do eletrônico na educação infantil? Qual o lugar que estaria, né, inserido essa regra? Então, vamos lá. Essa regra estaria inserida no desenvolvimento da inteligência, por exemplo, né? Você quer filhos inteligentes? Se você quer filhos inteligentes, eles precisam de viver experiências pelos 5 sentidos. Eles precisam pegar um objeto e explorar o objeto. Eles precisam entender várias coisas daquele objeto, a textura, o cheiro, o barulho, eles precisam interagir com elementos da natureza, eles precisam pisar numa grama, eles precisam brincar de bola. Esse brincar da criança é extremamente rico para o desenvolvimento neurológico, para o desenvolvimento da inteligência. Ele precisa colocar a pecinha dentro de pecinha, ele precisa ter o tempo das coisas. Às vezes ele não consegue na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira. Então, você quer que seu filho seja inteligente, então que é uma dos pilares, né, do desenvolvimento infantil, então é a inteligência. Então, como você deseja que seu filho seja uma criança que tenha inteligência emocional, saiba lidar com frustrações, saiba esperar, saiba ter contato com a natureza, extrair dali muitas riquezas, experimentar, olhar a comida e saber o que está comendo, né? Não está olhando uma tela, não, ele quer entender a cor, ali um momento que você vai educar, ensinando as cores, os aromas, enfim, várias coisas que você pode ensinar o tempo inteiro, ou seja, o teu princípio, o teu propósito é que seu filho seja inteligente. Dentro desse princípio, vão ter várias regras. Uma delas é você não usar eletrônico. Mas você percebe que a força de um propósito, ele é maior do que de uma regra.
Aqui em casa não pode usar eletrônico, não pode usar eletrônico, não, né? Por quê? Porque você ouviu falar, você sabe que não faz bem, mas você nem sabe também tão bem, tá? Mas de vez em quando também não faz mal. Então, pronto. E aquele dia que você tá mais cansada, você vai ceder, aquele outro dia também, aquele outro dia também, daí tá birrento também, aí os amiguinhos também tem, lá na escola também tá, e tá, pronto. A gente é mais, nós ficamos mais suscetíveis de rompermos, né, algumas regrinhas, regra por regra. Então, é muito mais forte você ter um propósito. Eu tenho uma meta maior. Eu quero que meus filhos sejam seres humanos inteligentes. Inteligentes. E para desenvolver a inteligência, eu tenho que fazer uma série de atividades. Para eu desenvolver a inteligência, não é só o eletrônico. O eletrônico é uma das questões que eu não vou deixar entrar na vida deles, e o mínimo possível. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito maior. Então, quando a criança vem e tá, de vez em quando você fala, tá bom, 1 hora no sábado vai poder jogar, vamos supor, né? Mas assim, quando a criança vem, você tá muito certa do porquê que você tá lutando. Você tá muito certa do teu propósito. Você tá muito certa, não é a briga pelo eletrônico. Você está ali numa disputa onde você sabe que você quer que ele seja um ser humano inteligente, que você sabe os malefícios que aquilo vai fazer para a inteligência do seu filho. E você, mediante o teu entendimento adulto de um propósito que a criança sequer entende, você vai ter muito mais força que ela do que lutar apenas pelo uso do eletrônico ou não. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Oiê, a Aline tá aqui, dando oi, que acabou de entrar. A Adriele tá aqui também. Oi, Dri! Bem-vinda ao Segundou. Gente, bem-vindos ao Segundou. Quem tá entrando agora, quem tá aqui pela primeira vez, eu vou falar rapidamente. Quem tá aqui pela primeira vez, o Segundou é o nosso encontro toda segunda-feira, há mais de ano aí, para falarmos sobre temas que nos elevam, e a proposta é a gente sair daqui melhor do que nós entramos. E eu sempre brinco que aqui eu trago temas que servem para nós e também para filhos, porque se a gente não se transforma, não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Então, nós somos seres humanos, também estamos buscando evolução. Eu falo que eu sempre elogio muito essa turma do Segundou, porque em plena segunda-feira está buscando evolução, está buscando temas profundos de vida, de questionamento, uma série de coisas, e é muito gostoso. Então vocês já são pessoas diferentes, né, que plena segunda-feira querem começar a semana com algo que eleva, né, temas que a gente sempre traz aqui, coisas que são profundas, que fazem transformação. Não é só chegar aqui e dar regrinhas, né? Olha, eu vou dar 3 regrinhas. Não, no final às vezes eu até dou algumas, mas dentro de um contexto de transformação, né? Porque quando a gente vê alguma coisa, não tem como desver. E esse é o meu objetivo aqui, que a gente enxergue mesmo, que daqui pra frente vocês olhem a vida de uma outra forma. E é isso o Segundou, né? O nosso Segundou funciona dessa forma. Então, muito bem-vindos quem tá aqui pela primeira vez. Vamos lá. Então, por exemplo, quando eu tô dando esse exemplo dos filhos, né? Vamos por agora, pegar um outro exemplo que eu comecei falando sobre dieta, né? Sobre regime, sobre perder peso, deixar de comer tal coisa, né? Quem nunca, né, fez algumas regras nesse sentido? E sim, eu não estou falando que não é bacana regras, tá? Metas uma coisa, mas eu tô falando assim, a gente viver por regrinhas sem entender um propósito maior, nós temos uma tendência muito grande de enfraquecermos no caminho. Então, por exemplo, se eu tô apegada, né, na estética, que é legal, né? Poxa, a gente tem vaidade, né? Gosta de estar bem, gosta de caber nas roupas. Então a gente
faz as dietas, faz os regimes, quer emagrecer tal coisa, ou quer emagrecer pro verão, ok, né? No inverno eu engordei, agora tem que chegar o verão, e entende? Então, assim, tem uma regra que é as dietas, né? Tá, então vamos lá, vamos colocar um porquê, né? Qual que é o seu porquê? O seu porquê é só perder os 2 quilos? É só entrar naquela calça? É só o verão? O seu porquê é só a estética? Será que isso é tão forte para você manter na sua vida, ao longo da sua vida, uma mudança definitiva de comportamento? Entende? Então, assim, vamos tentar extrair. Vamos tentar extrair um propósito maior. Porque talvez se você fique preso muito só na estética, o que vai acontecer? Você sempre vai ter algo que você não está satisfeita, ou que você compara, né? Está no mundo hoje, né? De tantas exposições, né? Principalmente jovens que se comparam demais e sempre estão insatisfeitas com sua autoimagem, porque tem muita comparação, né? Tem muita concorrência aí, né? De corpos. E aí, será que é um bom porquê viver dessa forma, né? Mas a gente não pode se cuidar? Não, não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando assim, entre uma regra e um porquê, né? Vamos relembrar na questão do eletrônico. Se a gente tem um porquê muito forte, eu sei que eu quero desenvolver a inteligência do meu filho em todos os aspectos. Então, para isso, eu tenho vários comos eu tenho que fazer. Como? Como que eu vou fazer isso? Então, não vou deixar tanto eletrônico, eu vou levar eles para a natureza. Se eles vierem debater comigo, e eu vou saber lidar com várias circunstâncias. Tem hora que eu vou estar cansada, e aí eu vou jogar um quebra-cabeça, mas eu lembro que eu tenho uns brinquedos que eu guardei ali em cima, eu vou descer. Então, você vai enfrentando como fazer, né? Porque você tem um porquê. Esse como, gente, ele é variável. Né? Na segunda-feira pode ser de um jeito, na terça teu filho pode estar doentinho, daí você fala, bom, tá, então deixa eu pensar uma coisa, se eu for ceder um filminho, mas então lá em casa eu tenho um livrinho, então talvez à noite eu vou conseguir chegar, então ele fica um pouquinho, mas daí a gente vai pro livro. Então, você sempre vai estar com a sua meta, com o seu propósito. O seu propósito vai guiar os seus comos, entende? Então, quem tem o porquê, enfrenta qualquer como. Partindo agora para esse exemplo que eu falei da dieta, da estética, né? Se a gente começar a pensar no nosso corpo como um veículo, como um nosso carro, como aquilo que Deus nos concedeu, né? Como morada de um espírito divino, que nós devemos ter respeito por isso aqui, né? Por esse corpo, em todos os sentidos. Não colocá-lo, né, em situações de risco, em situações... Nós temos que... Porque ali habita um espírito e nós temos uma missão, né? Nesse nosso existir, nós viemos do eterno, voltaremos para o eterno, mas nesse caminho aqui nós temos uma missão. Nós temos uma visão de evoluir, de servir, né, e até de usufruir da vida. E nessa missão, nós precisamos honrar, cuidar dessa casa, porque imagina uma casa que você não cuida, você mora numa casa que você não cuida, você não limpa, você deixa teia de aranha ficar ali, você deixa bicho, você deixa mofo, você deixa goteira, você deixa de vez em quando você dá uma maquiada porque vai vir uma visita, se é maquiada pro verão, vou dar uma maquiada, né? Será que adianta? Então, será que não é melhor a gente refletir um pouco mais além do que apenas as regras, né? Entender que cada corpo é único, entrar em paz com isso, desenvolver o seu melhor potencial, que é único, irrepetível, ninguém é igual a ninguém. Cada um traz um corpo, e esse corpo ele precisa ser saudável. Porque quanto mais saudável, mais você vai conseguir viver com seus filhos, você vai conseguir fazer a sua missão, você vai conseguir ter um envelhecer mais longevo, com saúde, né? Podendo usufruir de questões da vida. Mas principalmente por quê? Porque você tem ali uma morada, né? Uma casa, um templo do teu espírito. Então,
Será que vale a pena maltratar, né? Será que aquilo que eu tô colocando, eu tô desprezando, né? Uma máquina perfeita, que você tá aqui, você não tá nem pensando, né? O teu coração tá batendo, o teu cérebro tá funcionando, tá fazendo tudo para você, tudo, uma máquina linda, né? Que o Criador já te deu para funcionar. Você não precisa ficar pensando nessa máquina. Você não precisa falar, nossa, agora eu tenho que pensar, porque daí agora eu vou engolir, agora minha digestão, nossa, deixa eu acionar um comando aqui para poder fazer a digestão, né? Não, você não precisa fazer nada, só cuidar bem da máquina que ele mesmo te deu. E essa máquina funciona, gente, é incrível. Olha os olhos, né, que graças a Deus nós podemos enxergar, nós podemos ouvir, é incrível. Né, um som entrar e fazer um comando no nosso cérebro, a gente enxergar, nós sentirmos olfato, né, agora com um monte de gente lá, vê o valor que é um olfato, que é um paladar, é lindo isso, é lindo. Então, essa harmonia, esse amor à obra divina, esse amor ao templo, é maior do que regrinhas de dieta e de estética, que se você se cuidar muito bem, por consequência, né, a estética, o peso, tudo vem, né? Tá fazendo sentido, gente? Tanta gente entrou aqui. Gente, tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo a diferença da gente pensar por um propósito? Porque, mas eu não vou errar nunca mais, eu não vou comer um docinho, eu não vou comer uma fatia de pizza de vez em quando. Não, não é isso, vai. Hoje em dia tem muita opção saudável, né? Ale, faz sentido, Ale. Que bom. Então, quando a gente tem um propósito maior, a gente olha com amor diferente do que a regra, né? Só a regra a gente fica assim muito limitadinho, né? A regra, às vezes você consegue na segunda, na terça, na quarta, aí você não conseguiu na quinta, aí na sexta, aí você fica com raiva, aí no sábado, quer saber também, não quero saber. Por quê? Porque não tem um propósito maior. Você tá só na regra pela regra, entende? E a vida tem que ter um porquê. Se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Eu tava falando, por exemplo, sobre educação de filhos, né? Então, por exemplo, se você tem vontade que seus filhos tenham uma conexão com Deus, que seus filhos sejam pessoas de Deus, que seus filhos tenham intimidade com o Senhor, se você tem vontade que seus filhos sejam pessoas elevadas, pessoas de luz, pessoas do bem, pessoas de Deus mesmo, que eles sejam pessoas dignas, né? Se você tem um propósito desse, gente, você enfrenta qualquer como, nada vai ser desculpa para você. Você pode estar morando de aluguel, você pode estar morando num apartamento pequeno, você pode estar no carro, você pode estar no ônibus, você pode estar sei lá, acampando, você pode estar com problema financeiro, você pode estar o que for. O que for, você vai colocar Deus em primeiro lugar, você vai querer educá-los na fé, né, no sentido da palavra de Deus, você vai querer. Então, o como, que eu falei que varia muito, são situações que você vai enfrentar sem desculpa, porque você tem um porquê, não é a condição. Você vai enfrentar aquilo que você tem que fazer no dia a dia com aquele propósito. Então, não importa, você pode estar de qualquer situação da sua vida, mas se você tem aquele propósito de elevar seus filhos, você vai dar um jeito de estar fazendo oração com eles desde pequenininho, de estar agradecendo o alimento continuamente, de estar falando de Deus, de estar mostrando as belezas da criação. Você vai fazer, você estando doente ou não, você estando gripado ou não, você vai fazer, Deus vai fazer parte da sua vida. Por quê? Porque é o teu propósito maior. Agora, se você vive de regrinha, capaz que você vai esquecer. Você vai esquecer, porque são regrinhas, entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, já que a gente está falando disso, eu vou dar um exemplo assim. Deus, quando deu, né, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um baita de um propósito, né? Porque se ele fosse falar todas as regrinhas que isso implica, ele ficaria assim, olha, então,
Se a regra não fizer sentido real e esteja enraizada no nosso sentido de vida, a regra morre no primeiro obstáculo. Aí, exatamente, Jorge, é exatamente, tá vendo? Uhum. Entenderam? É isso aí. Quando você faz uma regra e ainda não tá nem alinhada muito, né? Tá uma regra por regra, primeiro obstáculo, você desiste. Você não tem força. Você não tem força. Então, por isso que é interessante nós vivermos por propósitos maiores, né? Por propósitos. Então, quando eu falo, o que você veio fazer aqui no planeta? Né? Começa a pensar, né? Você veio o quê? Porque senão a gente é tomado pelo dia a dia, que não leva nada a lugar nenhum, você não faz a sua existência ter sentido e você fica só pelas regrinhas. Uma hora isso, uma hora isso, uma hora aquilo, outra hora aquilo, uma hora você consegue, uma hora você não consegue, aí você desiste, entende? Então é muito importante que a gente tenha esses propósitos alinhados, né? Que a gente possa evoluir, por exemplo, né? Então, vou dizer que a gente tem um propósito de evolução. Então, tá. Então, eu tenho um propósito, por quê? Porque eu vim para evoluir. Nós viemos todos aqui para evoluir. Então, se a gente tem um princípio na nossa vida de olhar a vida como um caminho evolutivo, né? Tenho uma filha de 10 anos. Ela não tem celular e não pensamos em dar tão cedo. Olha só, tem tanta outra coisa que ela pode aprender que engrandece ela. Aí, gente, 10 anos, a Aline contando que a filha dela não tem celular. E tem várias coisas que ela pode aprender. Pronto, né? Mas não é fácil, porque só ela na turma que não tem celular. Ahá, ali, vou pegar o exemplo da Aline. Excelente exemplo, Aline. O que acontece? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Qual que é o porquê da Aline? O porquê da Aline é tão forte, que ela enfrenta qualquer como. Imagina o que essa criança não amola a mãe, o pai, falando que na turma dela todo mundo tem. Imagina, para a Aline é muito mais fácil ceder. Já era para ela ter dado esse celular há muito tempo. Se ela vivesse por regras. E se você vive por um princípio, se você vive por um propósito, a Aline ela tá lutando porque ela acredita que existem coisas muito maiores, né? Não é? É isso aí. A Aline deu um ótimo exemplo. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então você passa a não ter medo do teu filho, porque você tem um porquê tão forte que hoje teu filho pode não entender, mas lá no futuro ele vai entender. Lá no futuro capaz que ele vai até gostar. Ele vai ser diferenciado por várias coisas também. Entende? Mas a gente tem o quê? Um propósito. Tem que ter um propósito muito grande para você enfrentar os comos, né? Porque são vários. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, vamos pegar agora do aspecto evolutivo, né? Vamos supor que nós... Oi, Rê! Boa noite! Entrou aqui, amigona. Bem-vinda! Quanto tempo que eu não te vejo aqui, Rê? A Rê de São Paulo, amiga minha, desde adolescência. Então, vamos lá. Vamos pegar outro exemplo sobre evoluir, né? Nós viemos aqui para evoluir, né? Nós temos que fazer o nosso processo evolutivo. Então, vamos supor que para você isso é muito claro, né? Você fala assim, nossa, realmente é um propósito de vida, é um princípio, né? Evolução. Realmente eu vim para evoluir. Eu não vou sair dessa vida, né, menos do que eu entrei. Eu tenho que sair muito melhor. Eu tenho cada ano, cada ciclo, né? Como descobrir o porquê. Às vezes tem essa dificuldade. Eu vou te ajudar, Clarice. Tô dando vários exemplos pra gente transcender em cima de cada questão, né? A gente vai descobrindo esse porquê quando você pergunta o porquê que você faz aquilo. Por que você faz aquilo? Entende? Então, se você pode começar das coisas mais banais. Por exemplo, vamos supor que você gosta da casa arrumada, gosta das coisas em ordem, tudo limpo, arrumado, bacana, que é muito legal, né?
Só que isso são várias regras, né? Que todo dia tem que fazer. Aí não sei quem não deixa o sapato na sala, daí não sei quem, nananana, e vai. Daí uma hora você já enjoou daquilo, você fala, quer saber, também não ajuda, também não vou fazer e tal, e tal, e tal. O que acontece? Se a pessoa, ela tem um porquê que ele transcende aquilo, então vamos supor assim, nesse exemplo da casa, né, da ordem das coisas. Existe algo muito importante na ordem, muito importante, que transcende apenas as regras da casa. Porque a ordem nos edifica. Por exemplo, quando a criança ela aprende desde pequena o valor da ordem, porque não é sobre o arrumar a cama, é sobre quem ela se torna ao arrumar a cama. Quem a gente se torna quando a gente organiza algo ou faz algo ficar esteticamente bonito. Até a beleza, falando em bonito, até a beleza é uma coisa muito interessante. Eu já fiz uma postagem sobre isso, é muito legal. Uma hora eu até falo mais sobre esse tema que é muito bacana. Se a gente entende que hoje a sociedade não vai estar assim, tá? Eu vou estar falando uma coisa aqui avesso do que está aí fora. Se a gente entende que quando você se veste, você não se veste para causar nada de ruim em ninguém, mas a sua presença ser uma presença boa para alguém, boa em todos os sentidos, boa de harmonia, boa de bem-estar, boa da pessoa estar te olhando e ter uma coisa agradável, né? Então, que não seja nada de ruim na sua presença, na sua presença física, na sua fala, né? Que seja algo agradável, que a pessoa saia, depois que ficou com você, saia melhor do que antes de ter passado por você. Então, é um propósito de você se vestir, ou se arrumar, ou se cuidar, maior do que do ego, maior do que da vaidade, maior do que pensando só em si, ou até usando disso para causar desconfortos. Entende? É a contramão do que é a sociedade, porque a gente está falando de virtudes humanas. Quando a gente fala de virtudes humanas, nós vamos na contramão do que está aí fora, né? E virtudes humanas são coisas elevadas. Então, se nós começarmos a perguntar um porquê mais profundo do que a gente faz, por que a gente faz, né? Qual é o objetivo maior que a gente está buscando com aquilo? Qual o objetivo maior? Eu estou fazendo essa alimentação pura e simplesmente pela estética e pela dieta ali só? Como é que é? Qual o sentido? Vamos buscar mais. Vamos olhar mais além, né? Vamos ter um propósito maior. Senão a gente corre por correr, né? A gente não enxergou um porquê maior. Então, eu estava falando sobre evolução. Se nós encaramos a nossa vida como um processo evolutivo, então tá. Então, olha só. Então, nós viemos para evoluir. Ok, se isso faz parte da sua vida, no dia a dia, você concorda que tudo que te acontece, você vai começar a pensar assim, tá, o que eu tenho que evoluir com essa situação? O que eu não aprendi ainda? Por que essa situação está acontecendo comigo de novo? Por que eu entrei nisso? Por que isso tem frequentemente ocorrido? Entende? Então, se você quer evoluir, você começa a questionar as coisas que te acontecem, assim como você questiona quem você vai seguir no Instagram, que tipo de música você vai escutar, porque você não tem um propósito, o teu propósito não é evolução, não é evoluir, você muda vários comos, tem os comos, porque se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Então, talvez você não vai gostar mais de alguns programas, ou de algumas amizades, ou de seguir algumas pessoas, ou você vai mudar com quem você se relaciona, ou o que você vai fazer nas horas vagas,
ou se você vai começar a perceber que ficar falando da vida dos outros é involuir. É péssimo isso, né? Você vai buscar assuntos e conhecimentos relacionados a isso. Você vai aprender todo dia, ensinar todo dia, vai aprender que é importante transbordar na vida do outro. Ou seja, você vai mudar o teu foco de vida, porque você tem um propósito. Você tem um propósito que é o que? Evoluir. Se você não tem esse propósito, e você só tem a regrinha de falar assim, ai, sabe o que acontece? Eu tenho que fazer uma limpa no meu Instagram, né? Porque todo mundo fala que a gente tem que seguir menos pessoas, então assim, aí eu tenho que tirar umas 100 pessoas aqui do meu Instagram, eu vou dar uma olhada quem que eu sigo, tá. Aí tá. Só que daí você não tem muito porquê. Você vai fazer por uma regra, você não vai fazer por um propósito. Você tem que fazer por um propósito. Por quê? Porque daí qualquer como que vier, aconteceu uma situação lá que você não estava esperando. Nossa, mas gente, como assim? Eu tinha uma sociedade, estava tudo certo e tal, e agora eu achando que ia tudo rolar esse ano e tal, e aí a pessoa vem sem me falar e e eu me senti traída, naná. Só que se você tem uma visão de evolução, você vai entender. Se você tem uma visão além das coisas, você vai falar, não, pera lá, deixa eu ver, né? Deixa eu entender. Talvez isso tenha me livrado de uma coisa no futuro. Deixa eu entender se isso realmente... Será que eu que não vi? Será que eu que fui assim? Será que você começa a buscar recursos dentro de você para entender aquela situação de uma maneira evolutiva, né? Então, gente, isso serve para todas as virtudes humanas, para a sabedoria humana, que nós viemos sim para atingir o pico da montanha, que eu falo que é a sabedoria e virtudes humanas. Nós viemos para desenvolver isso, o ser humano veio para desenvolver isso, né? Eu brinco que nós não viemos para fazer fotossíntese, nós não viemos para ser pedras, nós não viemos para ser cachorrinhos, né? Nem golfinhos, por mais que a gente ame, né? Eles têm a missão deles. Nós não somos vento, nós não somos o sol, nós não somos nada, nós somos seres humanos. Então, cada um tem a sua missão. A grama tem a missão dela, né? A árvore frutífera tem a missão dela, tudo tem a missão. O mineral tem a missão dele, tudo tem a sua missão. E nós temos a nossa. E a nossa missão é essa missão de evoluir, né? De servir no amor, de estar aqui a serviço, né, de um amor maior, que nós fomos criados por esse amor, nesse processo evolutivo, desfrutar, né, de tudo isso que nos foi dado maravilhosamente pelo Criador, ao contrário do que todo mundo pensa, a vida não é caos, a vida é ordem, a vida é sabedoria, tá tudo no seu lugar, tá tudo funcionando, o mundo do ser humano que é, né, porque ele sai das virtudes, ele entra para os vícios, ele não desenvolve virtudes. Então, ele não funciona nas virtudes, ele funciona nos vícios. Então, ao invés do ser humano ser honesto, generoso, né, bondoso, não. Ele vai para os vícios e aí a sociedade vira um caos por causa da falta de virtudes humanas. Então, nós temos sim que desenvolver virtudes humanas e sabedoria. Que é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui, desenvolvendo sabedoria para entender a nossa missão, né, entender o que nós viemos fazer aqui na Terra, né. Então, quando a gente vai desenvolver, por exemplo, uma virtude, né, honestidade, por exemplo, eu quero ensinar honestidade para as crianças. Se isso, né, a integridade, a honestidade, né, e isso é algo grandioso, né, isso é um propósito nobre, porque é uma virtude. Então, você entende que tudo que você for fazer relacionado a isso, seja devolver o lápis que veio no estojinho que não é da criança, a roupinha que o amiguinho dormiu, ele vai ver, a Tupperware que a vizinha emprestou, você vai devolver, o troco que veio a mais para você vai falar, não moço, você deu errado, toma, né? A vida inteira, o como são vários jeitos, né? E não vai ter desculpa, você tem um porquê muito grande, porque você quer criar seus filhos de maneira íntegra, que eles sejam seres humanos honestos. E você vai enfrentar qualquer como para que isso ocorra.
Porque você tem um porquê. Você tem um porquê grande. Agora, se você não tivesse, né, um porquê da honestidade tão sério assim, aí fala, né, vai lá, tal. Ah, ninguém viu, né, pega lá, né, tal. De vez em quando pode escorregar dessa forma. Porque são situações, a vida, ela é repleta de situações corriqueiras, banais, cotidianas, né? Todo mundo vive a mesma coisa, né? Come, dorme, se desloca, trabalha, tem filhos, educa filhos, né? Tem momentos bons, tem momentos alegres, tem momentos tristes, tem perdas, né? A vida do ser humano, ela é igual. Muda a área que trabalha, muda o país onde você mora, muda a língua que você fala, mas o que nós temos que fazer enquanto ser humano, um australiano, um africano, ou seja, um europeu, ou quem for, não importa, assim como nós, temos que desenvolver sabedoria e virtudes. Por quê? Porque um japonês desonesto é a mesma coisa que um europeu lá desonesto, né? Um americano desonesto, um brasileiro desonesto, porque desonestidade é desonestidade e ser honesto é ser honesto. Simples. O ser humano, ele é ser humano. E a gente no mundo, nesse correria de vida, a gente fica preso, né? Até pelo uso de tela e tudo mais, a gente fica preso a tantos estímulos que a gente esquece de olhar a vida, esquece de olhar o propósito humano, esquece de olhar a evolução que a gente veio fazer aqui, né? Esquece de olhar esse caminho evolutivo que cada um veio fazer aqui. Então, nós temos que entender esse porquê, né? Esse porquê viver. Por que viver? Você vai viver para correr atrás da matéria, para poder né, usufruir tudo, comer, beber, curtir, viajar, tirar foto, postar. E aí? Não que isso não seja bom. Mas esse é um propósito? Né? Então, assim, o desfrute, ele faz parte da vida, né? O desfrute faz parte da vida do ser humano. Porque Deus fez tudo para nós. E, aliás, e que tudo que ele fez, né? Porque não é pouca coisa. Se você olhar um oceano com a riqueza que tem ali, maravilhas. Olha para o céu, maravilhas. Olha para a terra, maravilhas. Olha para tudo, maravilhas. Então, tudo foi feito para o nosso desfrute. Então, nós temos também o desfrute aqui na terra. Mas nós temos o nosso servir. A nossa vida não é em vão. Nós não viemos aqui só de férias. Nós não viemos só de férias. Né? À toa, a única espécie do planeta que não veio fazer nada. Né? O passarinho tem que fazer o ninho dele, tem que fazer a missão dele, porque quando ele voa, esses tempos agora eu tava com um senhor, né, que tava tirando foto de pássaros, e ele deu uma aula para mim num domingo de manhã, com uma máquina fantástica, e ele já ganhou vários concursos de pássaros, tal. Não vou entrar nesse assunto detalhado, mas show, bati um papo com ele, ficou umas 3 horas e vi águia, enfim, uma série, ele sabe todos os cantos, todos os pássaros, enfim, é surreal. Tem até viagens de fotógrafos de pássaros, então ele começou a contar todas que ele foi, enfim, fantástico, eu fiquei assim, uau. E aí, não sei por que eu entrei nesse assunto, começa a falar, tá vendo, esquece o assunto. Deixa eu lembrar, por que eu falei dele, de pássaros. Ele estava falando do pássaro, que a importância dos pássaros, né? Porque a semente da árvore, se ela cair, a semente da árvore cair da árvore no chão, ela não brota. Você vê que ela não brota, aquela semente que caiu do lado, né? Ela vai brotar quando ela passa pelo sistema digestivo do pássaro. Então, quando ele come aquela frutinha da árvore, daí ele voa. E é muito interessante porque, às vezes, em campos
assim, que não tem nada. Você vê que nasce uma árvore frutífera lá no meio. Daí todo mundo fala assim, como que foi nascer essa árvore aqui? Ninguém plantou e tá, nanana. Por quê? Pássaro. Que ele voou e ao voar, né, aquela sementinha, aquela frutinha que ele comeu, passa para o sistema digestório dele, né, e ele ao eliminar, aquilo brota. Então, olha o Criador, como pensou em tudo. Olha como tudo é em harmonia. Todo mundo tem a sua missão. Todo mundo contribui. Todo mundo faz a sua parte. Todos. A terra faz a parte dela, a semente faz a parte dela, a árvore faz a parte dela, o pássaro faz a parte dela, o sol faz a parte dele, todos fazem a sua parte. A água faz a parte dela. Gente, tudo se move. E nós, seres humanos, viemos só para ficar de férias. À toa. Oh, meu Deus, que espécie mais inútil, se for pensar assim. Viemos só para curtir, só ficar de férias aqui, sem fazer nada. Sem nada. Não sei nem para que, né, que deu uma inteligência dessa. Não sei nem para que deu tanta capacidade, né? Nem sei para que somos filhos, né, de Deus também, porque não sei para que temos um corpo, temos tantas habilidades, né, psíquicas, enfim, até transcendentes aí, né, que a gente tem muitas coisas de cura através de mão, enfim, nós temos tantas coisas e não usa. A gente veio só para comer, para curtir, para beber, se divertir, para procriar, igual um cachorrinho, porque o cachorrinho também ele brinca, ele procria, né? Muitos até viajam e comem e se divertem. Será que a gente veio só para isso? Não, né? Então, enquanto missão, nós temos que todo dia, né, parar e falar assim, existe um porquê maior de cada um existir. Cada um aqui foi pensado. Nós somos únicos e irrepetíveis. Não existe em milhões e milhões de seres humanos do passado, do presente, do futuro, que ainda virão, igual a Fátima que tá aqui, igual tem o Felipe que tá aqui, tem quem mais? A Ana que tá aqui, todos que estão aqui. Só tem uma única pessoa. Isso é incrível. Ou seja, ali tem um propósito muito grande. Você é uma pecinha de um grande quebra-cabeça. Que sem aquela pecinha, o quebra-cabeça não se completa. Não queira ser a pecinha do outro, porque você tem a sua forminha que é importante. Então, nós temos que achar os nossos porquês na vida, que são maiores do que apenas as regrinhas. Nós viemos, por exemplo, servir. Né? Dentro da nossa missão de evoluir, de servir. E também tem o desfrute, porque nós fomos tão amados, né? Que nós viemos no planeta depois de tudo estar aqui. Então, nós viemos para desfrutar. Nós já viemos, nós nem precisamos ter trabalho, né? Nós não chegamos aqui e falamos, vamos lá, tá sem nada, vamos criar a água, vem comigo, que nós vamos criar as árvores, vem comigo. Não, nós viemos já depois. Então, nós viemos para usufruir. Mas existe uma missão aqui, né? Humana, evolutiva, que cada um tem que fazer o seu papel, porque um ser humano que deixa de fazer o seu papel, o mundo todo empobrece, porque nós somos células do mesmo corpo. Imagina um corpo e todos nós aqui somos célulazinhas de um mesmo corpo. Então, uma célula doente, o corpo todo sofre. Uma célula de luz, uma célula curada, o corpo todo melhora. Então, nós temos que lembrar disso, né? Do nosso processo evolutivo, nós temos que lembrar do nosso servir com a nossa vida, né? Servir no amor, nós temos que lembrar disso. Então, se a gente tem, por exemplo, como um propósito servir, nós entendemos que nós viemos para ser luz na vida do outro, que nós viemos para dar sabor na vida do outro, que nós temos que sair do nosso egocentrismo, sair do nosso vitimismo, sair
né, do nosso mundinho, do nosso umbigo, do nosso ego, querendo que o mundo venha, né, a nós, né? Olha, nós somos o centro do universo. Se nós entendemos isso, e se nós temos esse propósito, tudo muda de jeito, né? No dia a dia, você vai prestar atenção em todas as oportunidades que você tiver no seu trabalho, na rua, na portaria do prédio, na panificadora, no mercado, no caixa do mercado. Você não vai passar igual uma máquina, você não vai passar igual uma pessoa imperceptível, você não vai passar ali sem deixar, aonde você puder, uma palavra para alguém, uma gentileza para alguém, um ato bom para alguém, um jeito de soma para alguém, naquele dia que você viveu. Então passa a ser o quê? Não é regrinhas, mas passa a ser um propósito de vida. E quando você tem um propósito de vida, ninguém te tira isso. Entende? Vamos pegar o exemplo de Cristo, de Jesus. Ele não foi, ele passou por tentação? Passou por tentação. Quase que ele desiste. Mas que ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus. Ele passou tudo que a gente passa. Ele foi humilhado, ele foi traído, né? Ele foi pisoteado lá, ele foi cuspido na cara, ele foi crucificado, ele foi morto de uma maneira assim, absurda, né? Mas se você pegar a vida dele, toda hora alguém querendo, né, fazer algo errado com ele. Cada um querendo pegar ele numa arapuca ali. Cada um, quer dizer, olha quantos empecilhos. Só que ele tinha um porquê. Ele tinha um propósito. E ele enfrentou qualquer como e não saiu do seu propósito. Ele enfrentou todos os como fazer. Então a gente tem que ter propósitos as questões do mundo não vão nos abalar. Por quê? E se abalar, nós vamos pedir força para Deus, porque nós somos seres que não vivemos independente de Deus. Nós esquecemos disso no nosso dia a dia, mas nós somos totalmente dependentes de Deus. Ou Criador, ou energia, ou o que você quiser chamar, universo, enfim, não sei. Mas eu tô falando Deus aqui porque todo mundo entende. Então, nós somos totalmente dependentes. O ar que nós estamos respirando agora, né? O nosso corpo que está funcionando. Não temos data, não sabemos a nossa data de partida. Né? Então, ele está ainda enviando, né? Nasce crianças, então ele ainda acredita na humanidade. Olha lá, ainda tem gente vindo. Né? Ainda tem, ali tá na criação espiritual, ele ainda tá mandando seres espirituais, ele ainda tá fazendo, né, filhos de Deus aqui por propósitos ainda grandiosos. Então a gente tem que pensar na vida com maneiras elevadas. Quando a gente tem propósitos elevados, quando a gente para e pensa assim, por que eu tô fazendo isso? Pensa por quê. Tudo que você for pensar. Porque se você puser uma profissão que seja, a sua profissão ser só ganância e poder, como é que será que fica? Como é que será que fica? Você pensar só no dinheiro, só na fama e só no poder e só no egocentrismo e só no sucesso, só em aparecer. Como é que fica? Que tipo de vida essa pessoa tem? Como ela reage às situações que acontecem com ela? Como ela reage quando um outro profissional da área dela é melhor que essa pessoa? Será que fica feliz? Ou será que vai acabar, vai falar mal, vai denegrir? Não. Por quê? Por que isso? Hoje eu tava falando na mesa de almoço, né? Tá comentando com a minha filha, ela contou um exemplo. Daí eu virei pra ela e falei, olha, o que acontece? Só as pessoas que não evoluíram, né? Que estão na crítica. Porque quando você tá buscando evolução e você vê uma outra pessoa mais na frente do que você,
evoluída, você fica feliz. Por quê? Porque você quer aprender até o caminho. Você fica feliz com a felicidade do outro. Você olha, você tem nobreza no seu caráter para olhar e falar assim, nossa, que demais, que legal, porque você tá evoluída. Então você consegue pensar assim se você evoluiu. Porque se você não evoluiu, você vai vibrar nas frequências mais baixas de inveja, de insegurança. Por quê? Porque o teu propósito não estava na evolução. Estava no egocentrismo, na vaidade, na ganância, no poder. Aí a pessoa vai viver uma vida como? Imagina como que vai funcionar essa vida dessa pessoa. Então, tudo que a gente faz do nosso acordar ao nosso dormir, né? Por que eu faço isso? Qual o meu propósito maior? Qual o meu propósito maior? Qual o meu propósito maior quando eu vou fazer uma compra de mercado? Eu tô pensando apenas na dieta ali para, né? Nossa, vou pra praia final do mês, então eu tenho que estar melhor, então eu vou parar de comer, não comeu certo o ano inteiro, agora vai fazer 15 dias. Será que isso não tem que ser revisto? Será que não dá para fazer uma mudança de chave? De falar assim, olha, eu preciso me amar mais. Eu preciso respeitar mais o meu corpo. Amar mais o meu corpo. Não é o corpo do outro, comparar com o outro. Não é estética. Não, é amor. É amor. Amar mais aquilo que eu coloco para dentro. Porque coitado do físico. Coitado da máquina. Imagina, eu tenho um post que depois eu vou colocar aqui para vocês, depois do segundo. Que eu fiz há muito tempo atrás, que é uma Ferrari. E aí eu falei, imagina que você ganha, essa Ferrari chega na sua casa hoje, é uma Ferrari. O último tipo lá na época que eu fiz o post. Falei, imagina que essa Ferrari chega na sua casa hoje. E aí, só que tem um negócio, ela tá sem combustível. Você vai ter que abastecer. Aí você vai ter coragem de chegar num posto pior que você viu, que não tem nem bandeira, e abastecer a sua Ferrari com óleo diesel? Você vai ter coragem de fazer isso? Você vai ter coragem de falar assim, eu vou lá naquele posto, horrível, péssima qualidade, e eu vou chegar lá e falar assim, moço, abastece com óleo diesel o tanque da Ferrari. Você vai ter coragem? Não, imagina, de jeito nenhum. Imagina uma Ferrari. Imagina, vai acabar com a Ferrari, vai fundir o motor. O motor não vai estragar, eu não vou andar 5 quilômetros e vai estragar. Imagina, mas jamais eu vou fazer isso. Imagina, um carro desse, uma Ferrari, eu não vou estragar uma Ferrari. Imagina. Ah, mas o teu corpo não tem problema, né? Pensa. Você não faria isso com uma máquina, algo material, que tem valor só financeiro, que tem valor, entende? Tem valor, sim, tem valor. É preciso sentir essa sede. Isso, a Ana falando aqui, é preciso... Gente, eu acabo falando e não vou ver nos comentários. É preciso sentir essa sede. Ah, quem tá aqui? Baninho tá aqui, meu primo, lá de Floripa. Gente, eu vejo agora a Gita aqui, mandou coraçãozinho. Como descobrir o porquê aqui? Tô vendo a Rita aqui. Então, gente, tá fazendo sentido pra vocês? Você vê, olha, um carro, a gente não teria coragem de fazer isso. E é um carro, uma matéria que vai ficar, você nem leva embora. Pode ser lindo, maravilhoso, ok, mas é um carro. E aí você tem coragem de colocar um monte de porcaria para dentro do teu veículo, do teu corpo. Você entende a diferença quando você começa a pensar, a lá, agir sempre, muito sentido, que bom. Fico feliz, gente, porque é uma virada de chave, sabe? Pra gente começar a viver com mais sentido, por propósitos, sabe? Viver por propósitos, não por regrinhas, sabe? Não por modismos, mas por coisas eternas. Por questões nobres, questões grandes, que dão sentido de vida, sabe? Porque senão a vida fica muito sem sentido. Porque nós estamos buscando sentido em coisas erradas. Então é muito importante, sim, que a gente reflita, né? Se nós estamos fazendo o nosso processo evolutivo, se nós estamos servindo com a nossa vida,
né? Por isso não tenho tatuagem. Já viu Ferrari com adesivo? Ouvi essa frase outro dia. Ah, legal essa, hein? Olha lá, ó. Né? Nada contra tatuagem, gente, mas é a frase que ela ouviu. Ela tá partilhando aqui, ó. Já viu Ferrari com adesivo? É verdade, Ferrari não tem adesivo. Boa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente pensa apenas nas regrinhas, nós temos uma tendência de qualquer coisa nos enfraquecer, né? O exemplo do celular, né? Que a Aline trouxe. O celular, exato, nada contra. Isso, exatamente. Então, se você tá lá na regra, né? Olha, não, eu não vou dar celular para minha filha, eu não vou dar celular para minha filha, porque não, lá em casa não vai ter celular, porque criança não pode ter celular, porque é perigoso o celular, e tá, beleza, uma regra, bacana essa regra, né? Só que daí quando a criança começa lá, né, pros 6 anos, 7 anos, um monte de gente lá na sala vai ter, né? Ai, mas gente, será que minha filha vai ser excluída? Ai, será que, né? Então, aí a filha começa, por que não sei o quê? Porque só eu que não tenho, não sei o quê. Ai, gente, será? Mas assim, eu já fiquei até 5 anos, né? Até 6 anos, então eu acho que tá bom. Então, filho, olha, eu vou te dar celular, mas daí é o seguinte, você só pode usar um pouco, tá? E aí a coisa vai, entende? Por quê? Porque você tá numa regra. A regra é mais fácil você ceder, porque você não tem algo maior a não ser aquilo. É aquilo, né? Não vou